existe, né, um remédio, sei lá, né, tomou Doril, a dor sumiu, né? Então, assim, um remédio para isso, e aí eu gostaria de falar um pouco dessa coisa do tudo me serve, mas nem tudo me convém, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, o que eu fiz, né, a partir desse 40 anos, estou velha para ser infeliz, vou buscar o caminho da minha felicidade. Na verdade, assim, era uma busca de encontrar comigo mesma, né? E concretamente, dores no corpo. Eu sou uma pessoa que desde pequena, eu tinha 12 anos de idade, eu amarrava nas pernas assim umas tiras e ficava porque eu tinha dor nas pernas. Hoje tenho o diagnóstico fibromialgia associado à questão do transtorno, né? Já a medicina já chegou nisso, mas antes não tinha, era uma coisa que não aparece em lugar nenhum. Você tem dor, não tem cura. Então, assim, essa dor no corpo me fez buscar massagem. Então, assim, a primeira profissão que eu tive dentro da terapia foi ser terapeuta corporal. Então, eu fui aprender massagem, porque ali eu trocava massagem. Claro, não era uma coisa super consciente, mas foi o que acabou acontecendo. Então, assim, hoje a gente sabe da importância do corpo, o corpo físico mesmo, né? Então, assim, quando eu estava internada, a moça que fazia Rolfing em mim, que é o Rolfing é um trabalho muito legal, né? É um trabalho corporal muito interessante, uma terapia muito boa, né? Acompanhada de um bom terapeuta, né? Que sabe aplicar técnica e que sabe também ajudar você no processamento, ou senão ele tem a humildade de ter algum outro terapeuta verbal que ajude você no processamento. Por quê? Mas porque o que o corpo tem a ver com isso? Gente, Thaís, o nosso inconsciente está no nosso corpo. Então, assim, eu olho para Ana, eu vejo coisas na Ana que a Ana não vê. A Ana olha para mim, vê coisas em mim que eu não vejo. O doutor José Ângelo Gaiarsa, já falecido, lindo também, nosso querido brasileiro, né? Ele falava isso, né? O inconsciente é visível, sim, para quem? Para o outro. Né? Então, assim, vamos falar de comunicação, de dificuldades mil de relacionamento, porque a gente vê as defesas do outro, a gente vê as dificuldades do outro, mas a gente não se vê. Né? E o lance da autocura, o lance do eu observador, é todo um treino que a gente faz para se olhar no espelho e começar a se conectar consigo mesmo, a perceber, né, você ser o seu curador. Então, assim, acho que o pulo do gato, entre aspas, mas todo mundo tem que fazer psicologia para chegar a uma chamada cura propensa, que essa tal de Olga está falando. Não, meu. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo informação. O meu caminho foi esse, por coincidência, ou sei lá por quê, por destino, sei lá. Se alguém acredita em vidas passadas, pode ser que lá no outro plano eu já estava escrito que eu ia ser uma pessoa que ia ajudar nesse desvendamento dessas questões mentais, e para isso eu passei tudo. Não importa, isso são crenças. Não estamos aqui lidando de crenças, vamos pegar dados de realidade. Né? Aquilo que eu encontrar como caminho, né? Então vou começar pela alimentação. Não sei, não tem uma receita por onde começar. Tem por você não se conformar só com. E você também pode se conformar só com a medicação, ok? Ok. Escolhi que eu vou ficar no quentinho da bosta. Tá, vou ficar ali. Tá tudo bem. Porém, saiba que a hora que você quiser, você tem continuação dessa história, você pode mudar, né? O Chico Xavier tem uma frase que fala que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode modificar algo e fazer um novo fim, né? Nós somos contadores de história. Estou aqui contando uma história para vocês. Você também é um contador de história. Tem milhões de histórias, histórias desconexas que você conta para você mesmo na sua mente. Esses são os diálogos internos, essas são as nossas alucinações. Quando a gente surta, são um monte de história misturada. Misturou tudo, sabe? Deu tchut no computador. Ou, vamos organizar essa bagunça? Então, assim, os terapeutas holísticos, né? Eles estão ali, né? Para ajudar você a fazer essa organização. Ele é holístico mesmo? Opa, olho nele.
Porque às vezes ele pode ser só um cara com uma casca de holístico, mas achar que a técnica dele é a única que serve. Não, não é por aí. Tudo ajuda, né? Você pode escolher, ou às vezes você não pode escolher, você vai no SUS e vai encontrar, sei lá, acupuntura. Ali tem acupuntura. Opa, a acupuntura também funciona. Sabe que tem uns pontos na cabeça, né, que são ligados ao meridiano tal, que eles fazem. Também recorrer à acupuntura. Assim, é bem-vindo, as ajudas são bem-vindas. Inclusive, você pode curar sua vida, da Louise Hay, que tem no YouTube uma versão integral, né? Ela está com 80, 90, quase, bem velhinha já. E ela dizendo que ela decidiu que a década dela vai ser a melhor década da vida dela, né? E aí ela vai contando, é muito legal. E aí tem uma historinha que é contada assim no meio do caminho de um cara que estava atendendo uma pessoa e a pessoa dizia, eu quero me matar, eu quero me matar. Ele falou, olha, hoje, durante o dia, você viu alguma oportunidade que você teve, né, para fazer alguma coisa por outra pessoa? Não, a única coisa. Aí fui contando várias histórias e ele falou, poxa, mas aconteceu uma coisa. A minha vizinha, que é uma senhora de 80 e poucos anos, está com a fachada dela da rua toda suja, toda cheia de pelo de gato, toda imunda, e aquilo me incomoda. Eu passei lá e olhei, né? Achei aquilo absurdo. Ele falou, então faz o seguinte, pega a vassoura, desce e vai lá e varre, né? O cara deu uma relutadinha, mas foi. Quando ele voltou, eu falei, e agora, como é que você está? Ele falou, ótimo, né? Eu estou ótimo. Por quê? Porque ele pôde, dentro de todo o quadro dele, fazer algo que era útil ao outro. Porque o maior sentimento que a gente tem frente às nossas doenças é isso, né? Impotência, vulnerabilidade, não sou capaz de nada. Né? Então, aquela velha história do dando que se recebe, né? E que eu odiava, eu detestava ouvir isso, né? Agora eu compreendo de um outro lugar, né? Que assim, eu vim ao mundo e pertenço e faço parte. Então eu olho a vida hoje como oportunidade. Eu troquei o medo pela curiosidade. E gente, são faces da mesma moeda, tá? A inveja e a autorrealização, o medo e a curiosidade, assim, são facetas de uma mesma moeda. Se nós somos realmente seres perfeitos, né, tudo que temos é útil, é holístico, então, assim, não é à toa que a gente está vibrando, né? Sabe assim, abrindo uma tampa de... Né? A gente não faz assim para abrir a tampa de um vidro, de alguma coisa, né? Você precisa provocar um atrito contrário, né? E pode parecer maluco, e de um determinado grau é. Mas quando a gente começa a vibrar numa outra sintonia, né? Fica mais fácil e alguns parafusos da engrenagem vão, sabe? A engrenagem vai se ligando sozinha, a gente vai sendo ajudado cada vez mais. É um tranquinho que precisa ser dado, né? Então, assim, não acredite tanto em você quando você está no negativo do negativo. Busca o teu humor, né? E tire sarro de você mesmo, né? Não espere que o outro tire. Vem você... Peraí, menos. Menos, o que eu posso mudar? Como eu posso contribuir comigo? Né? É o mais difícil, sim, mas é por onde as coisas realmente funcionam. Né? Quando não funciona, a gente tem as ajudas, sim, medicamentosas. Né? Eu tomo bem pouco remédio, por conta eu desenvolvo hepatite muito rápido, né? Hepatite medicamentosa. Então, essa limitação, olha só, né? Então, assim, eu quero que a água corra de determinado jeito, eu vou lá e ponho uma pedra, né? Então, a água não passa mais por aqui, ela vai contornar a pedra. Então, assim, algumas pedras foram colocadas no meu caminho, né? Eu fiquei doente, eu fiquei com hepatite medicamentosa, então eu tive que buscar um outro caminho. Aí tá aí, ó, que legal. Eu não teria feito isto e não teria encontrado um médico que me ajudasse, não fosse a hepatite. Por quê? Porque ninguém ia querer correr esse risco. Imagina que eu vou tirar um remédio de uma pessoa que é bipolar. Eu tive uma terapeuta que ela dizia que
no mundo como estava, de vez em quando não tinha muito jeito, né? Que a gente só bebendo. Então, às vezes eu tenho na minha imaginação alguns personagens, né? Só bebendo, não tem outro jeito. Mas eu não bebo, né? Não tenho o hábito de fazer uso de álcool, né? Graças a Deus. Mas o clonazepam hoje, para mim, é o álcool que eu não tomo. Então, de vez em quando está muito pesado, quando eu percebo que eu estou muito agitada e que eu não vou dar conta, né? Então, assim, essa é uma imagem do filme O Vento Levou, né? A personagem Scarlett O'Hara falava assim, eu vou pensar nisso amanhã. Gente, eu sou muito influenciada por personagem, por filmes. Eu adoro ler, é uma companhia para mim a literatura. Na época que meu marido foi embora, eu li Enquanto o Amor Não Vem. Eu viajei naquele livro, né? Eu fiquei nele, sabe, surfando naquelas. E eu, assim, acreditei. Eu tenho uma pessoa da minha família que fala que eu sou tão ingênua que eu acredito em bula de remédio, né? E acredito em bula de shampoo que fala que esse cabelo deixa liso, sabe? Assim, mas não o acreditar é uma coisa boa, né? Na verdade, a nossa sociedade é uma sociedade que chacota, né, com as pessoas que têm fé, né? Que acreditam, porque o certo é o levar vantagem, o certo é a não entrega, né? Porém, todo o caminho zen, vamos dizer assim, de maior estabilidade, né? Os orientais nos ensinam muita coisa, a gente pode fazer uma troca boa com Oriente e Ocidente, né? No Oriente, por exemplo, né, eu tive essa informação, não sou uma pesquisadora profunda do como se trata a doença mental lá, mas assim, um colega meu um dia me contando, também constelador, e ele virou e falou, olha, no Oriente a gente não tem essa coisa do manicômio de interna. As pessoas surtam e ficam ali no meio. E assim, todo mundo percebe, todo mundo vive com aquilo e convive com aquilo. Então, assim, tem a coisa muito cultural de como se lida com um determinado evento, com uma determinada doença. Né? E, para mim, o Deito e Dorme é isso. Eu vou, chegou, parou, não deu, hoje não dá. Né? Então, já me autoconheço o suficiente. Em outras épocas, talvez eu pensasse, não quero mais, eu vou morrer. Não, a Scarlett O'Hara, né? Ela dizia, eu penso nisso amanhã. Né? E é uma coisa boba, né? Mas olha que legal, que saída simples assim. Né? Eu penso nisso amanhã. Né? Que é a ideia do AA, né? Só por hoje. Né? O AA tem um programa lindo de acreditar que existem coisas que são maiores do que a gente, né? E a gente ser humilde frente a esse conhecimento e só por hoje eu vivo, né? Vou fazer do meu dia o melhor dia possível. E isso é meditação. Assim, só o ato de você escolher fazer isso, você já está meditando, né? Meditar, né? Meditar, dito para mim, né? Eu medigo, né? Então, assim, Olga, converso aqui, estou falando com vocês, ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu estou me ouvindo. Então, eu estou me ouvindo e fazendo imagens e me imaginando, conversando com alguém, trocando. Então, assim, estou atenta. Né? E isso eu adquiri fazendo exercícios, parando, por exemplo, e ficando sentada, quietinha, né? Prestando atenção nos pensamentos que passam. Eu não tenho como parar o meu pensamento, mas eu tenho como observar, como se eu estivesse assistindo um filme. Né? Olga com medo, Olga pensando, Olga insegura, Olga curtindo, Olga com calor. Eu estou me auto-observando. Né? Então, isso é meditação. Então, assim, não é só parar e ficar é um monte de possibilidades. Cada um se identifica com o seu jeito. Tem pessoas que relaxam assistindo um filme, assistindo TV. Assim, descubra o seu jeito. Né? Descobrir, tirar o véu, desvendar. Né? Escutar a palavra. Né? A palavra é algo de belíssimo. Ela comunica, a gente fala muita coisa e não percebe que tá falando, né?
E aí eu queria falar um pouco do lado ruim, entre aspas, ou difícil, né? Então, pô, você tem vantagens porque você é psicóloga. Gente, foi terrível, né, lidar com essa questão, porque assim, o meu instrumento de trabalho é minha mente, né? E de repente eu não tinha mais esse instrumento de trabalho, eu não tinha mais confiança nesse instrumento de trabalho. Como é que eu, uma profissional de saúde mental, então tudo aquilo que eu escutava e que eu rebatia, dizia que psicólogo tem direito, que psicólogo é gente, que psicólogo também tem problemas e papapá, problema sim, mas transtorno não. E aí, o que eu faço com isso? Então, aí, esse caminho foi um caminho difícil pra caramba, né? De me auto-aceitar, de me auto-respeitar. Fui profundamente desrespeitada por colegas profissionais de saúde, né? De assistência, né? Então, assim, essa questão de saúde mental com o INSS é uma vergonha nacional, né? Foi muito difícil, eu tive abusos profundos por esses profissionais, né? Mas o grande ganho, né, foi o ganho que eu tive comigo mesma, assim, quando eu aceitei esta psicóloga doente, essa psicóloga transtornada que vai cuidar de mim. É você, Olga Mello? Você, essa pirada que vai cuidar de mim? É você que está dizendo que sabe o caminho? Então, gente, aí é o diálogo interior, programação neurolinguística vai explicar muito isso. Tem um monte de exercício, gente, de programação neurolinguística. Vocês acham um monte no YouTube. Então, acho que hoje é muito raro alguém que não tem contato, né? E até quem for ter acesso aos nossos trabalhos vão estar conectados, né? Muita coisa de programação. Puxa, PNL mais transtorno. Tem um monte de exercício. Pega um, não vai pegar um monte. Pega um. Ou pegou um livro, né? Você pode curar a sua vida. Vou fazer este caminho. Vou experimentar estes exercícios. Então, assim, eu estou contando um exemplo muito mais do meu. É fácil para você? Tive as dificuldades. O fato de eu ser psicóloga também foi muito... atrapalhou em um determinado ponto, porque a cobrança interior que eu tinha era muito grande, eu não aceitava. Então, a pessoa mais que eu precisei lidar com preconceito maior fui eu mesma. E hoje sou uma pessoa muito diferente, né, para mim mesma e como eu lido. Eu sou mais generosa com as dificuldades dos outros. Eu era uma pessoa que exigia muito das outras pessoas, mesmo como profissional, né? Eu esperava que o meu cliente respondesse e, opa, quando eu fui cliente eu pude ver o caminho, né? Não é tão simples, às vezes é um passinho mesmo de cada vez. E eu gostaria de mandar alguns recados para os familiares, né? A gente está falando para a pessoa que está adoecida, mas para os familiares, né? Olhem para vocês também. O quanto este adoecimento do outro está mexendo contigo, né? Eu muitas vezes tive que dizer na minha família que a psiquiatria não foi inventada para mim, né? Que não fui eu que... O meu comportamento fez com que a psiquiatria existisse, ou seja, o fato de eu estar adoecida não significa que outras pessoas também não estejam. Gente, nós não precisamos acabar com essa coisa de acusar o outro da doença, não é uma acusação, né? É uma doença. Então, precisa de tratamento, só isso. Como nós vamos tratar deste assunto? Essa é a pergunta. Eu gosto dessa palavra loucura, né? E volto a dizer, né? Entre a poesia e a ciência tem aí pontes a serem construídas e elas estão sendo construídas, graças a Deus, com a espiritualidade também, né? Cura, né? Se cura é ausência de sintoma, né? E o que é sintoma, né? Então, assim, de lá para cá não surtei mais, né? Tive um monte de momentos que eu tive a sensação de que eu ia perder o controle. Sim, eu
pulei né, fui jogada numa piscina, não sabia nadar, engoli água pra caramba, fiquei com medo de voltar, não queria mais chegar perto de água. Eu acho que esse é um bom exemplo. Porém, eu sou apaixonada por água, né? Então, eu tenho lua em peixes, adoro água. E o que eu faço? Né? Eu vou ter que começar do começo, né? Sentindo a aguinha no pé, indo lá experimentando, indo lá sentir, né? Enfim, hoje eu já consigo, né, chegar no rio, deitar na água, boiar, né? Porque eu sei o percurso do rio, né? Eu faço isso no Rio Quente, em Goiás. Né? Tem um lugar chamado Esplanada, que é lindo, lindo, lindo. Várias pessoas famosas e importantes já tiveram nesse lugar se curando de drogas e um monte de coisas. Eu estou aí, enfim, fazendo um bem bolado para ver o que eu consigo aí no futuro de trabalho nesse lugar. Né? Vamos ver o que se espera, porque assim, quando eu vou me considerar completamente curada, né? É quando eu estiver funcionando, o meu pepino estiver completamente, esse é Olga, né? Completamente distorcido. Isso pode não acontecer nessa geração, né? Nessa encarnação de geração. Geração também, né? Porque assim, se eu me entender como uma sequência dos meus antepassados, mamãe, vovó, né? Aqui comigo, né? Todos os meus antepassados nesse momento estão aqui comigo e eu estou uma psicóloga, estou compartilhando toda essa história com vocês. Talvez eu não escreva todos os livros que eu tenho vontade de escrever, ou eu não faça as coisas como eu gostaria de fazer, porém isto eu já conquistei. Eu consigo me deixar levar pelo rio da vida. Eu deito e confio que a água vai descer, que tem aquelas pedras no rio que não vão bater em mim. É um exercício físico, concreto, orgânico, tá? Não é na minha imaginação. Eu faço isso concretamente. Eu precisei do concreto, do físico. Ir para a água quente, um lugar da natureza. Eu não posso viver num lugar agitado. Eu não consigo dar conta de compromissos muito certinhos, porque às vezes acontece que eu acordo e eu não dou conta do meu dia. Então, eu escolhi, muito entre aspas, foi levado, já contei a história, né? Mas eu tive que lidar. Então, vamos fazer um paralelo com alguém que teve uma perna amputada ou que quebrou a perna, né? Opa, vai ser legal se ele puder correr, mas talvez ele não possa correr nunca. Ele vai ter que mudar né, esse caminho dele, vai ter que lidar de outro jeito. Traçando um paralelo com o físico, é esse o caminho que eu faço. Eu venho me exercitando e eu já consigo deitar nesse rio da vida e boiar e deixar, porque eu sei que o final, o rio, esse lugar que vou é um lugar controlado, pequeno. A questão trabalho, a questão profissional, ela é mais ampla ainda. Né? Então, assim, deste ponto de vista, não digo que eu estou 100%. Não, eu já falei da escala do 0 a 10 e eu hoje me contento em fazer esse ritmo, aprender a ter ritmo. Né? Então, eu estou aí na luta e já são 6 anos desde do último surto. Né? Adoro o Deita e Dorme e fico aqui, a cientista e a poeta, né, discutindo assim. Eu tenho um certo receio de estar passando atropeladamente, porque eu sei que eu também tenho essa característica, mas vamos lá. Né? O que é esse deitar e dormir? Conforme eu fui me conhecendo, como se eu fosse uma pessoa de fora de mim, né? Um relacionamento com uma pessoa externa, fui fazendo esse caminho comigo mesma, fui aprendendo mais sobre os meus mecanismos. E teve um dia que eu acordei, eu estava vivendo uma situação financeira muito difícil e eu me flaguei nessa auto-observação dos pensamentos, eu me flaguei pensando, se isso aqui não rolar, eu me mato, né? E aí eu escutei, assim, foi como se eu tivesse escutado uma voz externa. Falei, o quê? Depois de todo esse trabalho? É isso? Né? E aí, assim, a gente vai ganhando coragem, né? Coragem é a palavra coração, agir com o coração. Prestar atenção. Aí eu escutei, falei, peraí. Né? E aí eu fui aprendendo mais ainda, né? Às vezes a gente
foi treinado para essas saídas. Não é que alguém falou, você vai se matar, e a gente pegou, mas assim, virou meio piloto automático, eu vou me matar. Então, assim, muita gente morre, não é porque tentou de fato o suicídio, é porque foi acidente. Né? Então, foi lá e tomou X remédio, aí deu um piripaque, aí ficou sem falar, fica sem, acontecem acidentes gravíssimos. Outras vão lá e papum e fazem. Mas, assim, esse Deita e Dorme, esse filme, né, que eu assisti, E o Vento Levou, em que ela virava e ela colocava para o amanhã, né? Me deu aquela vontade imensa de acabar com aquela vida, que é a minha parte que quer viver, que tem essa vontade de morrer. Né? É paradoxo, mas é isso. Eu quero matar esse tipo de vida, essa vida que me deixa infeliz. Né? Eu quero construir uma outra. Opa, começa a pensar isso. Eu posso construir uma outra? Como eu posso construir uma outra a partir do momento que eu não gosto do jeito que eu estou vivendo? Será que eu tenho? Será que eu abri alguma vez essa alternativa que eu posso modificar a minha vida? Que a minha vida pertence a mim, ela pertence a ti de uma forma tal que você pode tirá-la? Opa! Mas então ela pertence a ti de uma forma que você pode mudá-la. Né? Então, transformá-la, isso é um novo convite, né? E às vezes até por promessa. Tem gente tão ranzinza que morre de raiva, né? Assim, tipo, eu falei que eu ia me matar, eu tenho que cumprir, né? Menos falar do processo de sensibilização e dessensibilização. Né? Assim, o nosso organismo, ele é naturalmente, assim, Deus é generoso demais. Né? Assim, no ápice da dor, a gente desmaia. Então, assim, tem um limiar que a gente aguenta a dor. Psicologicamente falando também. Então, existem os tais os mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo. Então, pessoas que sofreram algum tipo de trauma, algum tipo de abuso, criam que como uma blindagem em si mesmo. Né? Então, assim, para se proteger da vulnerabilidade. Né? Então, a gente precisa, para ser muito corajoso para se permitir ser vulnerável. Né? Eu estou no treino disso. Tá? Isso, para mim, é uma coisa que eu estou treinando. Vou, me coloco, volto, sinto certos receios e tal. E aí, o que acontece nesse treino? Né? Essa blindagem, a gente se protege, como se colocasse um escudo. Daí é solidão, sentimento de solidão, estou sozinho. Porque a gente acha que só a gente está vivendo, só a gente se prendeu naquilo e ficou ali preso. Né? Esse mesmo mecanismo de blindagem pode ser usado contra você e a favor de você. Né? Eu estou com uma grade aqui, eu posso usar essa grade para me proteger, né? Ou para me proteger das pessoas, proteger as pessoas de mim, para diversas imagens tem uma carta do Osho interessantíssimo, que é exatamente uma criança que está olhando assim numa grade, né, e tem um cadeado, o cadeado está aberto, mas ela não consegue perceber que o cadeado está aberto. E muitas vezes nós estamos no lugar dessa criança quando estamos com esses pensamentos suicidas. Observe que idade você tem. Né? Que idade que eu tenho quando eu estou pensando no suicídio? Quantos anos eu tenho? Gente, eu comecei com esse pensamento, eu tinha 4, 5 anos de idade. Sabe o que eu imaginava? Eu imaginava pegar, eu tinha uma maleta de brinquedo assim, que eu fazia roupa, eu adoro costurar, eu fazia roupa de boneca, e eu pegava um vidrinho de remédio, que não era mais remédio, punha café e fingia que era veneno para tentar me matar. Então, assim, olhe só a brincadeira de criança que eu tinha. 4, 5 anos de idade, eu pensava em fazer isso, né, na frente da minha mãe, cinematograficamente. Né? Gente, Xpita, né? Tem milhões de informações, de irresponsabilidades, né, jogadas na mídia, que não sabem o que estão fazendo. Né? Esse também é um tema para uma grande palestra, né? Eu sou assim porque as coisas são assado, ou eu sou assado porque as coisas são assim, né? Então, assim, o que a gente assiste, o que a gente tem é consequência também do estilo de vida que a gente tem, né? Os nossos entretenimentos têm a ver conosco, nós que escolhemos. Porém, voltando para essa questão, essa mesma blindagem que tem para essa autoproteção, ela me serviu depois de um outro jeito, né?
para eu me afastar e me observar tendo esse tipo de sentimento e pensamento. Então, assim, é um recurso que você pode usar. Né? Saber que você já teve antes esse pensamento, né? E que você está vivo, graças a Deus, né? Você permanece vivo, e que o ponto de mudança da vida é na vida. O ponto de mudança da morte é na morte. Mas o ponto de mutação, se você quer fazer essa experiência de mudar, é na vida. Né? A morte, aí, tem milhões de estudos e cada um fala uma coisa. Né? Tem religiões que dizem, inclusive, a espírita fala muito do Vale dos Suicidas e tudo mais. Eu não sei, eu não morri ainda, pelo menos que eu me lembre, nessa vida eu não morri, então eu não posso falar disso. Porém, eu gosto da vida. Eu descobri que o meu desejo de suicida tinha muito a ver com a vontade que eu tinha de viver. E o dia que eu também pus, e eu vou sempre usar as minhas mãozinhas e convidar vocês, né? O desejo de viver e o desejo de morrer frente um ao outro, e pus os dois conversando também, deu um bom resultado. Então, assim, que a gente vai morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia, né? Nós nascemos, nós vamos morrer. Enquanto a gente está aqui, o que a gente faz com isso que está aqui que é o grande remeleixo. Né? Então, assim, antes de ficar dando corda para pensamentozinho de vou morrer, vou fazer, vou acontecer, claro, esse último surto que eu tinha, eu rezava, eu pedia, eu comecei a contar para as pessoas, que é um recurso, tá? Não de chantagear as outras pessoas, ameaçar de se matar, muita gente faz isso. Não é isso. Mas de compartilhar, eu compartilhei com vários, eu não estou dando conta desse pensamento, ele é obsessivo. Era como se tivesse alguém de fora me convidando. E, gente, eu busquei, inclusive, ajudas no campo espiritual. Tá? Então, assim, não cabe aqui ficar dissecando qual foi, porque cada um tem o seu, vá buscar. Mas acredite também nesse aspecto. Né? Vá também buscar esse aspecto. Porque, para mim, é um divisor de águas. Né? Essa aprendizagem espiritual. Né? Nós temos pessoas que vão falar aí do Ho Oponopono e de alguns outros recursos que a gente tem, que são recursos da mente, quer dizer, a mesma mente que é capaz de pensar coisas ruins, ela também é capaz de pensar coisas boas. Então, você percebe que você está fabricando e você aceita essa fabricação, não fica fingindo que ela não está acontecendo, porém, você coloca um outro movimento nessa. Então, assim, vou pensar nisso amanhã. O Vento levou. A personagem fala, eu não quero, estava muito difícil a vida dela. Ela dizia, eu não dou conta hoje, eu vou pensar nisso amanhã. Assistam o filme, a Scarlett O'Hara falando isso, né? Eu penso nisso amanhã. E eu olhava para aquilo e falava, puxa vida, é uma boa ideia. E aí, essa foi a inspiração para eu criar o Day to Dawn. Eu quero me matar, eu quero morrer, eu não quero viver. Isso dá, toquei. Eu preciso de contenção. Outros tempos alguém tinha que me conter, hoje não. Eu vou lá, ligo para o meu psiquiatra, ligo para o meu analista, tomo uma medicação, vou dormir, né? Não vou tentar suicídio, né? Eu vou dormir porque eu sei que isto também vai passar. Né? Eu estava falando do mito do Quiron, né, do curador ferido. Eu dei o exemplo, né, de eu sentada ali e o eu observador. Né? Eu vou dar um exemplo concreto. Isso é um exercício de programação neurolinguística. Né? Eu estou aqui, eu posso fazer de conta que eu estou ali e fazer de conta que eu estou lá, ou fazer de conta que eu estou dentro de um avião, observando a cena. E faz toda a diferença essas mudanças de lugares de observação. E a gente vai aprendendo, né, a observar um mesmo evento de diversos ângulos. Quando eu falo que eu virei a minha própria terapeuta, né, peguei todo o meu conhecimento e falei, se eu não servir para mim, não serve para ninguém, vamos jogar isso no lixo, assim, foi o nascer, né, do eu cuidador, né, é dito
o eu curador, né? Então, assim como nós temos dentro da gente essa capacidade de criação, né? De ideação, de imaginação, tem uma especialização linda que eu fiz com o Dr. Geraldo Epstein, que chama-se terapia de imagem, né? O que ele fala? Né? Ele vai dizer para a gente, ensinar para a gente que o nosso cérebro funciona como holograficamente, né? E que, assim, conforme nós falamos, nós emitimos pensamentos, tal, nós não percebemos, mas nós estamos formando imagens, né? E isso é natural no cérebro, não é no meu cérebro, no teu cérebro, corre no cérebro humano, né? A capacidade de imaginação. Então, com essa mesma capacidade que a gente tem, e assim, somos pessoas altamente criativas, porque criamos vozes, criamos uma série de coisas que nos provocam transtornos, né? Desconfortos, mas existem estudos que podem nos ajudar a trazer retornos e confortos. E aí, nós, de novo, falando das polaridades. Não é à toa que muita gente fala, eu sou também. A bipolaridade existe, sim. Tem uma imagem de pilha, né, no Face uma vez, eu sou bipolar, negativo, positivo. Mas se a gente olhar, tirando o sarro de lado e as broncas, olhar de uma certa forma, assim, estamos com uma característica humana, né? A gente tem essa característica de ir para um polo negativo ou ir para um polo positivo. E essa imagem de que aqui é ruim e aqui é bom, menos, né? Comer é importante, fazer cocô também. Experimenta não fazer cocô para você ver como que é importante fazer cocô, né? Então, as duas coisas, elas têm que funcionar como uma engrenagem. Então, assim, existe um eu que adoeceu? Tá, existe. Existe o médico externo? Existe. Mas, assim, dando exemplo, eu com a minha terapeuta artística Eliana, né? Eu me associei, uma parte de mim, não eu inteira, me associei a ela, nós duas juntas. Então, assim, não era de cima para baixo, né? Ela, pô, você tem que fazer isso, né? Mas era nós duas, eu me aliei a mim, né? E estando aliada a mim, me aliei a outros profissionais e pedi ajuda, né? Pedi socorro, help me, né? Me ajuda a poder melhorar. E hoje eu tenho incorporado como dirigir, né? O eu curador. Então, assim, houve tanto a fita da Luiz Rey, né? Fita, era época de fita, tá, gente? Não era DVD, né? Eu vi tanto aquilo que aí eu chegava durante o dia, eu passava por uma situação difícil, eu escutava. Não leve isso tão a sério. Ficou gravado. Do mesmo jeito que a gente consegue gravar na nossa mente coisas ruins, a gente consegue gravar mensagens positivas. Ah, mas esse povo que acha que pensamento positivo é menos. Funciona também. Nada é a panaceia que resolve tudo. Ou, muito menos. Mas funciona também. Você pode escrever no teu espelho um recadinho para você. Enfim, tem sim recursos, né? Formas, sinais para você resgatar. E, claro, ser ponto básico. Não adianta a gente ter essa conversa se a gente não tiver como premissa que nós temos todos os recursos necessários para provocar uma cura, ok? Então, assim, se é verdade, e a ciência está provando, né, que algumas emoções provocam alguns sintomas que são chamados de doenças, então também é verdade, né, que o nosso cérebro consegue acreditar em coisas que não são necessariamente verdades acontecidas. Então, ou seja, eu posso, através de um exercício de imaginação, curar ou ser coautora de uma cura de uma doença, né? Então, tá aí um monte de gente depondo em vários filmes, em vários física quântica, né? Explicando e resgatando esse lugar de autoridade. A autoridade tem a ver com autoria, né? Ser autor da minha própria história. Guardada as nossas condições. Se eu sou cega fisicamente, eu vou precisar de um olho externo, né? Mas eu posso desenvolver o tato e aprender braille. Simbolicamente é isso que eu estou falando. Então, cura para mim tem muito este sentido. Este sentido também aqui expresso é direção, né? Direção. Para onde vou? Vou para frente, né? Vou viver, porque eu estou condenada à vida, né?
Então vamos fazer, no tempo que eu estou nessa prisão, o que eu posso fazer de bom, né? E eu caio entre nós e o mundo. Eu amo a vida hoje. Eu consegui, sim, abraçar e sentir muito amor pela vida e ser muito grata.